Boa noite a todos. Sintamos todos muito bem-vindos aqui na nossa querida Casa do Evangelho. E como todas as atividades que a gente organiza aqui, a gente sempre inicia com uma prece. E uma prece é uma conversa com Jesus, é uma mentalização positiva. Para isso é importante que a gente, de uma forma tranquila, disciplinada, que a gente deixe de lado as questões cotidianas e que a gente consiga centrar a nossa atenção, o nosso coração, na figura amorosa, doce, feliz de Jesus de Nazaré. Tu nos dizes, Jesus, que quando estivéssemos reunidos em teu nome, ali estarias. Divino amigo, mestre, luz que ilumina a nossa vida. Reunidos estamos em teu nome. E humildemente te convidamos que tua presença feliz, doce, amorosa e firme junto a nós nos traga paz, o entendimento mútuo, o carinho, o respeito, a amizade, porque é só nesse clima saudável é que a gente pode estar com a nossa mente e com o nosso coração abertos ao aprendizado libertador. Mestre da luz, Senhor de todos os Espíritos, humildemente pedimos permissão para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária. Sabemos dessa pleia de feliz, amorosa, que é corrente benfeitora de Adolfo Bezerra de Menezes, que atuam incansavelmente aqui em nossa querida Casa do Evangelho. A eles a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito. E em nome de Deus e em nome de Jesus, e em nome dos queridos benfeitores da corrente espiritual de Bezerra de Menezes, iniciamos a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária. Graças a Deus que assim seja. A gente aos poucos vai percebendo que essa técnica da prece, da oração, ela vai reestruturando a nossa vontade, as nossas energias, os nossos desejos, e a gente, de alguma forma, consegue ficar mais criativo para achar caminhos, mesmo onde a gente acha ou a gente pensa que não há soluções. Essa dinâmica da prece, Jesus de Nazaré nos ensina quantas e quantas vezes os evangelistas, que são os apóstolos que escreveram o que Jesus ensinava no Novo Testamento, eles fazem essa referência. Quantas e quantas vezes Jesus pede permissão a eles para afastar-se, porque é o momento de conversar com o Pai, que é Deus. Queridos amigos, nós queremos informar-vos que hoje a ciência acadêmica nos fala do valor da meditação e da oração como profilaxia para evitar problemas maiores. Nós somos um espírito imortal vivendo circunstancialmente, temporariamente, num corpo físico. E esse corpo físico, ele tem um funcionamento elétrico, magnético, químico. E essa nossa eletricidade e magnetismo e química é que vão nos trazendo a chamada saúde física, mas também tem a ver com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio emocional. Ou seja, quando o nosso organismo está precisando de alguma substância
algum elemento químico que tem lá na tabela periódica. Sabe, na aula de química que a gente foi? Que tinha lá a tabela periódica de todos os elementos que são conhecidos no planeta Terra. O nosso corpo possui essas substâncias químicas, né? E nós sabemos que quando o nosso corpo, por algumas questões emocionais, produz alguma substância benéfica ou alguma substância tóxica, o corpo adoece. Quando o espírito está doente, porque talvez pelas situações, pela desorganização, talvez pela indisciplina, pela invigilância, por diversos fatores, a gente começa a ter sentimentos e pensamentos desorganizadores, patológicos, adoecedores, tóxicos. A gente se acostuma pela repetição constante e contínua do mesmo comportamento e vamos adquirindo os chamados hábitos. Muitos de nós trazemos esses hábitos de outras encarnações. Imaginemos se a gente se habitua a ter um comportamento emocional de raiva. A gente reproduz com muita frequência o comportamento raiva. Qualquer coisa, às vezes tem coisas muito significativas que nos tiram do prumo e a raiva parece que toma conta. E todos nós, aqui nesse planeta, no exemplo da raiva, né? Todos nós no planeta, em algum momento, sentimos a raiva. Agora, o que cada um de nós faz com esse sentimento tóxico que se chama raiva? Aí é diferente, cada pessoa lida com a raiva de uma forma diferente. A ciência humana nos diz, e a ciência espírita também nos diz, que, por exemplo, o sistema raiva, ele intoxica o organismo e ele impede que a gente tenha um pouquinho de clareza, de raciocínio lógico, de lucidez mental. O sistema raiva, como o sistema tristeza, como o sistema solidão, como o sistema medo, e aí abrimos um leque infindável, né, das nossas emoções. Mas também nós temos emoções positivas. Quando cansamos de ter as emoções negativas. Quando nós nos damos conta do quanto que nós nos intoxicamos e adoecemos. Hoje nós sabemos que existe um sistema que favorece a diminuição de todas as emoções patológicas, tóxicas, desorganizadoras, adoecedoras. Jesus de Nazaré nos ensina a prece. Esse plugue que nós fazemos com a espiritualidade maior, onde encontramos harmonia, onde encontramos paz, saúde, alegria, emoções que elevam a alma, que fazem com que a química orgânica também se modifique. Queridos amigos, nós estamos falando hoje de algumas substâncias que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central e o nosso sistema endócrino produzem essas substâncias, que são as substâncias da felicidade, da paz, do equilíbrio, do bem-estar. Quando a gente se pluga na prece, nós estimulamos uma glândula chamada pineal, que produz, se a gente fizer um furo no nosso cérebro, né? Aqui assim no meio, né? E aqui assim no meio, nós vamos achar essa glândula ali, pequenininha, bem pequenininha. Mas quando nós estamos em meditação e em oração, ela produz
temos maior quantidade de umas substâncias que são a serotonina, a dopamina, tem várias substâncias ali. Essa química, quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está depressivo, quando a gente está angustiado, que são as nossas emoções adoecedoras, diminui a quantidade dessas substâncias químicas. Então, a gente vai lá no médico, no psiquiatra, mesmo no clínico geral também ele nos dá esses medicamentos, que são essas enzimas produzidas no laboratório, mas elas são sintéticas. Então a gente começa a ingerir aquelas substâncias que a nossa vontade está obstruindo que o nosso organismo produza. Olha só como isso é profundo. Nós estamos falando hoje, ou melhor, o nosso coordenador nos pediu para falar, aliar a saúde mental com a espiritualidade, com a prática do espiritismo, com as dinâmicas que a doutrina espírita nos traz e que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, tanto que quando ele diz assim, ó, a tua fé te curou. Olha essa frase, a tua fé te curou. Tu estás plugado com mais frequência durante o dia, durante a noite, com espiritualidade maior, com o nosso Criador, que é Deus, que não está na nuvem. Deus está dentro do meu próprio coração. E eu me ligando com energia vibracional de paz, de harmonia, de saúde, de bem-estar, eu estimulo a minha glândula pineal para que ela produza essas substâncias que vão me trazer saúde física, saúde mental, equilíbrio emocional, paz de espírito, criatividade, bom senso, raciocínio lógico, raciocínio rápido, lucidez para distinguir isto me é permitido, só que isto aqui não me convém. Eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo? Tomada de decisões de uma forma coerente, de uma forma saudável. Olha o quanto que nós, espíritos imortais, nos apropriamos e desenvolvemos essa chamada fé, quando Jesus diz assim, ó, a tua fé que te curou. Olha como essa frase é profunda. Eu adoro, porque de cada frase assim de Jesus, objetiva, clara, sucinta, a gente pode fazer um tratado, né? Tem uma outra que eu adoro, que eu pronuncio muito nos nossos encontros, né? Dá conta da tua administração. Jesus nos diz isso. Que a gente se aprimore, que a gente se capacite a organizar-se, a administrar-se, administrando o tempo. Eu gosto de falar da água, né? Eu é que cuido a qualidade da água que eu bebo. Particularmente, adoro falar disso, eu bebo água que o passarinho bebe. Aquela água que o passarinho não bebe, o passarinho é seletivo. Eu vou aprender com os passarinhos. E eu estou cuidando. Não porque se eu não beber água, e dá uma confusão danada, porque no corpo tem mais de 70% de água. Agora, se eu não bebo água, o meu sangue fica como? Viscoso, chiclete. E aí vai menor quantidade de moléculas de oxigênio no sangue para o cérebro. O cérebro precisa de oxigênio. E quem é que leva as moléculas de oxigênio lá para o cérebro? É a água. Quando isso é muito sério. As pessoas de mais idade, assim que nem eu, às vezes se esquecem de beber água. Se esquecem de outras coisas, mas também de beber água. Mesmo que a pessoa não esteja com sede, ela precisa beber água para que o funcionamento
fazendo, sabe, a comunicação das sinapses, que são as células nervosas, né, do meu córtex cerebral, da medula espinhal, todo o meu sistema nervoso central, precisa de água. Né? Então, quando Jesus diz assim, ó, dá conta da tua administração, tu tem que administrar até os cuidados que tu tens com o corpo não é teu. O corpo é do planeta. Nós estamos usando o corpo, mas o corpo não é nosso. O corpo é do planeta. E se a gente deu por empréstimo um corpo, e se a gente não cuida desse corpo, a gente não aprendeu tudo o que tinha que aprender. Nós precisamos de muitas encarnações. Se eu não cuido desse corpo, eu vou precisar no futuro de um outro corpo. Quando esse aqui morrer, eu, espírito imortal, eu não posso animar um corpo que está morto, por isso que eu faço um processo de desencarne. Né? Então, quando eu precisar de um outro corpo para aprender outras coisas, para conhecer outros amigos, para fazer outras dinâmicas, aí eu não sei cuidar. Então agora tu espera mais 100, 200 anos para aprender a cuidar do corpo. Tá bem? Olha bem, quando nós aliamos as informações que a espiritualidade maior nos traz, através da codificação de Kardec, né, de todas as obras básicas do Espiritismo, e ainda agora, nós estamos recebendo obras complementares que nos trazem a maravilha que é a ciência que André Luiz nos traz. Ultimamente, Joana de Ângeles, com toda a sua clareza, a sua eloquência, aliando a ciência espírita à filosofia espírita e à religião espírita. Queridos amigos, quando nós nos preocupamos por administrar o nosso tempo, o que eu estou fazendo do tempo que Deus me concedeu para viver nesse corpo físico, para conhecer esses amigos, para aprender novas técnicas, novas informações, para eu poder também aprender a conhecer-me, a entender que valores tem dentro de mim e como eu os cultivo. Sentir, como diz Joana de Ângeles, a alegria de ser útil, a alegria de servir, trabalhar, arregaçar com perseverança, com bom ânimo, com otimismo, com esperança. Olha bem, falamos de saúde mental, de equilíbrio emocional. Não vamos dar ênfase para a doença, nós vamos dar ênfase para a saúde. Eu sou filha de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, eu ganhei um dom, Deus me deu essa inteligência. Hoje nós sabemos que a questão da inteligência, ela não é tão importante não. É muito melhor, né? Muito melhor. Nós temos uma emoção organizada, um raciocínio, uma amorosidade, uma fraternidade, é muito mais saudável e valioso hoje em todas as profissões. Verificarmos qual é o diferencial. O diferencial não é grandes obras filosóficas, né? O diferencial hoje é emoção. Hoje se valoriza o quociente emocional e o quociente S, quociente espiritual. O quociente de inteligência e de intelectualidade não está sendo valorizado. Por quê? Porque a religião de Jesus é a religião da fraternidade. Jesus nos fala da benevolência, da indulgência, do perdão. E o Espírito de verdade chega e nos diz, fora da caridade não há salvação. E sabe o que é a salvação? É a minha maturidade. Eu saí do meu lugar da ignorância, saí do meu lugar da infantilidade como espírito e eu me tornar um espírito maduro. Essa é a salvação. Então nós vamos aliando ciência com a espiritualidade e hoje a ciência acadêmica, a ciência humana, materialista, está se dando conta. A física quântica nos abre um leque bem valioso. Nós estamos nos primórdios ainda. Agora, o espírito humano já reconhece o que é energia vibracional, produzida por cada um de nós.
Quando Jesus diz para a gente, fazei brilhar a vossa luz, Jesus está nos informando de um potencial luminoso, energético, saudável, que a gente possui, mas como a gente não se conhece, a gente não sabe que a gente tem isso. Então, vem a frase, fazei brilhar a vossa luz, é imperativa, contínua. Então, Jesus está dizendo que tu és capaz de que? Transformar a tua luz numa luz mais forte, mais brilhante. Também nessa frase está implícito, né, que a minha luz está fraca. Porque se a minha luz estivesse forte, Jesus não mandaria que eu fizesse com que ela ficasse mais brilhante. A minha luz está fraca. Mas eu tenho habilidade, Jesus me afirma que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu tenho essa habilidade de tornar a minha luz mais brilhante. Eu vou trabalhando a minha maturidade há quantas encarnações? Deixando aqueles hábitos do chamado homem velho, da violência, da ignorância, da maldade, da irritabilidade, da doença, para tornar-me um homem novo, um ser humano, um espírito, tá? Um espírito com mais maturidade, com mais amorosidade, com mais qualidade de vida. Todos nós buscamos qualidade de vida, todos nós queremos oportunidades, todos nós queremos carinho, todos nós queremos ser consolados, todos nós queremos ter a chamada qualidade de vida boa, a chamada homeostase, saúde mental, saúde espiritual, saúde vibracional, saúde social, saúde física, saúde econômica, saúde vibracional, porque se nós somos luz, nós somos uma estrela. Qual é o elemento do universo que possui luz própria? As estrelas. O Sol é a nossa estrela, né? Nosso sistema solar, quantas estrelas existem na galáxia Via Láctea, onde o Sol é um pequenininho. E nós somos um dos planetas que estão por soles. Nós somos um Sol, nós somos um Sol. Então, quando chega o sistema patológico desorganizador, falávamos como exemplo da raiva. Eu gosto. A raiva me traz benefício, me traz o consolo que eu quero, a alegria que eu quero, o otimismo que eu quero, a criatividade que eu quero, o bom senso que eu quero. Não! Por isso que Paulo de Tarso diz assim, ó, tudo te é permitido, nem tudo te convém. Me é permitido ter lado. Agora, me convém deixar que o sistema raiva se implante dentro do meu comportamento, no meu cotidiano? Tem pessoas que gostam. Olha como são os espíritos primários. Quando a gente se dá conta que nós podemos fazer essa transferência energética. Se eu tenho habilidade para ficar com raiva e para ficar brava, eu também tenho habilidade para me acalmar, me organizar e me sentir, e me estabilizar emocionalmente. Ai não, mas ela está doente, coitadinha. Tu sabes que essa doença vai ser de por vida. Não, é. Nós somos elementos do universo, não menos que as plantas, não menos que as estrelas. E temos habilidade sim de mudar, de nos transformar, de amadurecer. Quando a gente se der conta disso, não tem mais violência aqui na Terra, não tem mais ignorância na Terra. Porque todos os sistemas adoecedores, eles vêm de espíritos que se acostumaram por diversas encarnações nesses comportamentos adoecedores. Calma, diz Joana de Ângeles, mas dia menos dia, toda a humanidade vai reconhecer a alegria de servir, a alegria de ser útil,
vai trabalhar seus potenciais internos para o amor, para a fraternidade. E hoje o diferencial em qualquer profissão, em qualquer âmbito, é o carinho, a humanização, o respeito, a fraternidade, o amor. Aqueles profissionais que não olham, tá, o seu cliente ou o seu paciente com respeito, estão fadados à falência. Porque ninguém mais vai querer pagar consulta àquele médico que não me olha, que não me respeita, que está só preocupado com a doença e não está preocupado com a saúde. Mais ou menos isso. Aquele professor que só chega e desenvolve a sua raiva do seu aluno, os alunos não querem mais ser alunos dele. Agora, aquele professor que sabe ser fraterno, ser humano, que sabe respeitar o momento de cada um dos seus alunos, a sua sala de aula está cheia. Queridos amigos, entendamos, estamos no nosso horário, tá? Entendamos que podemos, a nossa fé é que vai nos curar. E se temos um instrumento neutralizador de energias negativas que se chama prece, vamos usá-lo com mais frequência? É conveniente que eu adquira o hábito da prece, da conversa com Jesus, porque daí a minha pineal está produzindo maior quantidade de serotonina, a noradrenalina é a suprarrenal que produz. Tá bem? Né? Então, a minha química orgânica, não vou precisar da cor, não vou precisar ir no médico para tomar um comprimido e justificar que eu preciso daquele comprimido. Será que eu preciso daquele comprimido? Ou eu preciso mudar o comportamento para o amor, para a fé, para a paz, para a amizade? Queridos amigos, a doutrina dos Espíritos ela é iluminativa. Depois das informações que o Espiritismo nos traz, o que a gente está fazendo com essas informações? Vamos cuidar de nós para depois podermos cuidar dos outros. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, a corrente socorrista, benfeitora e amiga da nossa querida Casa do Evangelho. Esses anônimos irmãos que com tanto carinho, com tanto afinco, cuidam de nós, nos estimulam, chegam de mansinho ao nosso coração e nos dizem: tu podes, tu consegues, tu és capaz. Levanta-te, anda, caminha, trabalha, te esforça, és filho de Deus. A esses benfeitores espirituais, o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa admiração, e pedimos a Deus de Jesus, nos ilumine, nos abençoe cada vez mais. A eles pedimos permissão para encerrar a nossa humilde tarefa de difusão doutrinária da noite de hoje e seguimos todos em paz. Graças a Jesus, que assim seja.